Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre as outras ditaduras que ocorreram na América Latina. No vídeo passado nós conversamos sobre uma breve introdução à ditadura civil-militar aqui no Brasil. Nesse vídeo será a primeira parte em que nós vamos conversar, nesse caso eu e o Natanael, sobre as ditaduras latino-americanas. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o Peru e a Argentina. E no segundo vídeo o Natanael vai falar sobre as outras ditaduras que ocorreram na América Latina, principalmente no Chile, dando aqui um exemplo. Então tá, vamos conversar sobre isso. Para o início de conversa, a gente tem que levar em consideração a influência dos Estados Unidos. Desde o vídeo da Guerra Fria, a gente anda falando sobre a influência dos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos, ele, como a gente viu no vídeo sobre a Guerra Fria, e também a gente falou sobre isso brevemente no vídeo sobre a ditadura civil-militar aqui no Brasil, que uma das estratégias dos Estados Unidos era criar uma narrativa do anticomunismo, né? E que essa narrativa chegou aqui na América do Sul e que foi uma das estratégias, um dos discursos que o, é, os governos autoritários usaram para poder chegar ao poder, né? No Brasil, no vídeo passado a gente viu que essa foi uma das estratégias e aqui e nos outros países da América Latina isso também foi usado. E também tem a questão da Revolução Cubana, que ocorreu em 1959, se não me engano. E essa revolução, ela foi influenciada bastante pela a tradição marxista, por uma influência marxista, né? E que isso, de certa forma, fez com que os outros países, né, principalmente os próprios Estados Unidos, demonizassem essa revolução e fez com que aumentasse ainda mais esse medo do comunismo em outros países. Adiante dessa ameaça comunista e dessas ideias subversivas colocando algumas asas, foram criadas forças militares para combater esse comunismo que estava se espalhando pelo mundo, né? Mas tem que ter um porém, a gente não deve generalizar essas ditaduras. Essas experiências, elas têm as suas particularidades. O Peru, por exemplo, ele teve a sua particularidade, assim como o Brasil, assim como a Argentina. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o que foi a ditadura no Peru. Bom, no caso do Peru, as elites elas fizeram uma parceria com as Forças Armadas para fazer com que a sociedade chegasse numa ordem social. E essa ordem social era uma parceria juntamente com as Forças Armadas, né? E essas Forças Armadas, juntamente com outras instituições como o CAIM, que é o Centro de Altos Estudos Militares, juntamente com o Serviço de Inteligência do Exército, eles criaram o Plano Inca. E o que seria esse Plano Inca que iria ser executado após o golpe? Esse Plano Inca era, em tese, era criar uma espécie de nacionalismo para o Peru, né? Onde que a economia, né, os costumes em geral deveriam estar voltados para a cultura peruana como um todo. Enfim, mas o que consistia esse plano Inca? Esse plano Inca ele era pautado numa espécie de nacionalização da indústria, né? Essa força armada, né, essa força militar Inca, ela dizia ter uma posição neutra e que vinha com o intuito de poder neutralizar os conflitos em que o Peru estava passando. E que esse objetivo de nacionalizar a indústria era justamente fazer fomentar algumas políticas que estavam mais a favor do povo inca, né, de exaltar o povo inca, né? E uma dessas atitudes foi a despropriação de fazendas, algo que irritou bastante as elites agrárias, né? E a despropriação de algumas indústrias mineradoras, né? O Estado, né, o governo da época, ele proibiu do Peru de exportar minério,
o minério era a principal economia do Peru, e isso também irritou bastante essas elites que ficaram bastante revoltadas com o governo. E outra coisa que também irritou muito a população peruana da época foi justamente a questão de não ter uma comunicação com as massas, né, com a população. Os peruanos eles não estavam bastante envolvidos com as políticas do Estado, e isso fez com que o povo ficasse muito insatisfeito com essas políticas, e que isso acabou fazendo com que esse regime se desintegrasse. E nos anos depois, né, mais ou menos na década de 80, ocorreu bastante violência. Bom, no caso da ditadura da Argentina, a partir dos anos de 1940 foi criada muitas facções que apoiavam o ex-presidente Juan Domingo Perón, e essas facções, justamente com as Forças Armadas, né, essas facções, elas eram militares. E no caso da Argentina foi golpe acima de golpe, né? Houve o presidente foi deposto em 1962, um presidente eleito. Logo depois foi criado um governo de fachada, que depois desse governo de fachada foi feita uma outra eleição, e depois dessa eleição houve um outro golpe. E em 1966, a ditadura foi instaurada na Argentina, e era uma ditadura extremamente repressiva, de viés católico bastante conservador, anticomunista, né? E é extremamente nacionalista. Mais ou menos 30 mil argentinos foram assassinados, né? Outros foram extremamente violentados, sequestrados. Enfim, foi uma opressão muito grande, mas a ditadura na Argentina não durou muito tempo, né? Quando o tal, né, Juan Domingo Perón chegou ao poder novamente em 1973, já que ele estava exilado lá na Espanha. Ele chegou ao poder em 1973, mas no ano seguinte ele acaba morrendo, né? Aí esse período, que foi o período da ditadura civil-militar lá na Argentina, acabou se dissipando. Mesmo depois da morte de Perón e também da ditadura já ter se dissipado, a sua vice acabou assumindo mais esse tipo de regime autoritário e repressivo não durou muito tempo, e estava bastante fragilizado, muito fragilizado, a economia estava bastante fragilizada, as pessoas estavam revoltadas, todo aquele peronismo que percorreu todo esse período, ele estava bastante fragilizado também, e a última cartada que esse regime tinha para poder conseguir o seu status novamente era reconquistar as Ilhas Maldivas, que estava sob o domínio da Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha, na época, né, quando iniciou a década de 80, nós já estamos na década de 80 aqui conversando, estava sob o governo da Margaret Thatcher, né? A primeira ministra britânica, a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro lá na Grã-Bretanha, conhecido como a Dama de Ferro. Ela governava aquele país com muita veemência, e não teve chance para a Argentina. Os ingleses chegaram com tudo, podemos dizer assim, para conquistar as Ilhas Maldivas. E um dos discursos que os argentinos tinham, né, era de que era poder acabar com esse imperialismo, né? E isso fez com que outros países, inclusive até os próprios argentinos, principalmente das esquerdas, né, se sensibilizassem e aniquilassem esse discurso imperialista e dar as Ilhas Maldivas para os argentinos. Isso não aconteceu. A Inglaterra acabou ficando com as Ilhas Maldivas, e todo aquele governo autoritário, todo aquele peronismo havia acabado. E é isso, gente. Essa foi a primeira parte sobre as ditaduras latino-americanas. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, e
Como de sempre, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns materiais complementares para vocês darem continuidade nos estudos. E é isso, curtam, compartilhem, conversem com os amigos, interajam aqui no chat. E é isso, agora vocês fiquem com o Natanael, que ele vai continuar falando sobre as outras ditaduras na América Latina. Um abraço. Tchau.